Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Policial rodoviário Maurício Belchoff já está conosco aqui ao vivo e tem duas dúvidas de ouvintes muito legais, muito pertinentes sobre escola, não é isso, Maurício? Bom dia, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Direção Segura. Uma delas, Maurício, é a tal da fila dupla para desembarque de crianças, né, na porta da escola. Vamos lá, fila dupla. Fernanda, até há uma exceção no Código de Trânsito Brasileiro, estabelecido no artigo 47, que diz que, desde que não haja perturbação ou atrapalhe o trânsito dos veículos e a locomoção dos pedestres, o escolar ou outro veículo até pode parar em fila, mas desde que esse tempo seja o suficiente para embarque e desembarque dos passageiros. Ou seja, é uma parada e não um estacionamento, que são coisas distintas. É aquele tempo que para o veículo, para a pessoa desembarcar ou embarcar. Porém, essa exceção, ela acaba sendo inoperante na frente das escolas, no horário de entrada ou saída, porque o fluxo vai ser intenso em qualquer cidade do país nesse momento. Ou seja, parar em fila dupla em horários de picos vai causar por si só um transtorno. Isso não pode e é uma infração de trânsito estabelecido no artigo 181. É uma infração grave. Uhum. Mas isso tem que estar sinalizado ali na porta da escola, Maurício, por exemplo, parada, embarque, desembarque? Tem que ter alguma informação ali para a família? Veja bem, são coisas distintas. Em frente à escola pode haver vagas destinadas exclusivas para o embarque e desembarque de estudantes, né? O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele permite essa autorização mediante as leis municipais. Ou seja, o município ele tem que ser provocado, na maioria das vezes é provocado pela própria escola, que pede a criação dessas vagas. O município permite, essas vagas são estabelecidas e criadas mediante sinalização, e nessa sinalização vai especificar vaga exclusiva para escolares, veículos escolares, em determinados horários. Isso é permitido. Uhum. Parar em fila dupla, tirando aquela pequena exceção que eu acabei de falar, desde que não cause, né, um transtorno, ela pode, mas causou o transtorno, não pode. É uma infração de trânsito, porque é simplesmente você parar o veículo ao lado de outro, travando e criando um trânsito absurdo. Isso é uma infração de trânsito, além de ser uma grande falta de educação, né? A grande verdade é essa, você está criando um transtorno para os demais usuários da via em benefício próprio. Então não pode, volto a falar. É uma infração de trânsito e, acima de tudo, uma falta de educação. É isso aí. É porque nem todo mundo está envolvido com aquele mesmo ambiente escolar, né? Exatamente, né? Na via passam pessoas com diferentes destinos e objetivos. A via não é destinada exclusivamente para os estudantes, para os pais que vão levar seus filhos, ou pelo próprio transporte escolar, né? Tem toda uma dinâmica que envolve a rodovia, as vias, as cidades. Então causa sim um transtorno e é uma infração de trânsito. A pessoa, ao observar, pode constatar e informar os entes policiais, as guardas municipais, que muitas das vezes já fazem uma vigilância ali ao redor da escola para evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, que é estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. Por quê? Porque isso causa, além de transtorno, acidente no fim de fila. Por quê? Você vai criando um congestionamento, a fila vai aumentando, aí chega lá no final, o condutor não vê e acaba causando um acidente, e esse acidente acaba ocasionando o quê? Mais transtorno, mais trânsito, mais perturbação para o trânsito local. Agora, que numa região aí, né, onde há parada de escolas, esse ambiente deveria ser pensado para eles, eu acho que também falta um pouco, né, de enxergar o lado alheio, né?
Passarela, enfim, né? Faixa de pedestres mais presentes. Sim, com certeza. Tudo isso iria ajudar, né? As escolas, de um modo geral, as faculdades, né? Elas proporcionam também, em algumas unidades, o estacionamento privativo, né? Uma área específica de entrada e saída para o desembarque e embarque dos passageiros, né? No caso dos estudantes, ou o próprio estacionamento privativo, né? Isso ajuda muito, além, claro, da passarela, de outros meios, né? Que podem ser construídos na cidade para ajudar e evitar esse transtorno, esse trânsito, essa conturbação que acaba criando-se no trânsito capixaba e no Brasil como um todo. Entendido. E aí, a outra pergunta sobre educação é sobre transporte escolar. Uhum. A pergunta é do Anderson, essa, né? Por que não há vagas para o transporte escolar em frente a todas as escolas públicas e privadas? Sim, é como eu mencionei, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei federal, ela permite, mediante provocação do ente municipal, a criação dessas vagas exclusivas para evitar o transtorno. Na prática, Fernanda, elas existem, mas elas acabam sendo em número menores e acabam não atendendo de uma forma eficiente toda a escola, toda a movimentação ali dos alunos. A grande verdade é essa. Mas se parar para analisar, passou em frente a uma escola, geralmente tem uma ou duas vagas ali destinadas para escolares em determinados períodos, geralmente na entrada e na saída. Mas realmente essas vagas acabam sendo em um número menor do que a necessidade real precisa para evitar o trânsito local. Uhum. E aí como é que o cara do transporte tem que agir? Tem que estacionar num local permitido. A grande verdade é essa. O problema é que todo mundo quer estacionar em frente à escola, né? Ele quer parar em frente à escola, o mais próximo ali à entrada e saída dos alunos, e acaba ocasionando um trânsito enorme. E isso a gente acaba não vendo, Fernanda, só com os escolares, tá? A gente acaba vendo com os entregadores de mercadoria, que muitas das vezes param o veículo em qualquer local para entregar aquela mercadoria na portaria, né? Então é um problema do mundo atual, que tem que ser resolvido principalmente com educação. Existem as vagas, porém às vezes as vagas não estão tão próximas à escola. Ele tem que estacionar num local permitido, mesmo que seja distante da escola. Ele não pode simplesmente parar em frente à escola, causar um trânsito para o aluno, a pessoa descer e estar mais próxima ali da entrada. Isso é proibido, é uma multa, é uma infração estabelecida no artigo 181, é uma infração grave. É isso. Tem pergunta chegando aí? Tem uma observação do Clebson, dizendo que não é em todo colégio que isso acontece. Ele fala que a filha dele estuda numa escola particular da Serra, que foi inaugurada esse ano, e lá não tem esse problema de estacionamento grande, não precisa de fila dupla, nada disso. Não tem? Não tem problema Ele não de... enfrenta essa dificuldade. Não enfrenta essa dificuldade. Olha que bom, né? Olha isso. Que bom, que bom. Muitas das vezes as escolas que são construídas, né, nos últimos anos, acabam já proporcionando essa estrutura física. E é como eu falei, não são todas, né? É um problema do mundo real, é um problema da situação real, porque as coisas vão evoluindo. Cada dia a gente tem mais do que veículos circulando, né? E acabam que escolas que foram construídas em anos anteriores acabam não proporcionando essa área, né? É um problema, mas realmente em algumas escolas, como eu mencionei anteriormente, possuem até o estacionamento privativo, ou seja, a escola se preocupa em construir, em destinar uma área grande para o estacionamento dos veículos, simplesmente para a entrada e a saída dos estudantes. É um local seguro, né, geralmente ao lado da escola, então não são todas. E que bom que podemos contar com um ouvinte que viu, né, e observa um caso real, que não são todas, né? Nós temos sim escolas com estacionamento privado e vagas exclusivas na frente ou ao lado da escola. Agora também poderia haver uma ajuda aí, né, das guardas, por exemplo, nas cidades, que elas estão mais próximas, né, dessas ações,
de que em horários de entrada e saída poderia haver, né, a possibilidade desse embarque aí um pouco mais facilitado, o desembarque, você não acha? Sim, a Guarda Municipal tem toda uma tarefa enorme para cuidar, né? Ela não cuida apenas desse quesito das escolas. Mas na medida do possível, ao meu observar, eles conseguem sim atender. Inclusive eu acho que tem até a questão da ronda escolar, a qual eles acabam dando atendimento em determinadas escolas que são localizadas em vias com trânsito e fluxo maior, né? Mas sim, a guarda, toda vez que o usuário observar, né, uma infração dessa, essa fila dupla parando, pode constatar a guarda, que eu tenho certeza que com todo o profissionalismo deles, eles irão atender aí na medida do possível. Entendido. Tenho duas perguntinhas que ficaram da última semana, rapidinho aqui. O Hélio, estacionei numa vaga de PCD sem ser PCD, posso ser multado? Dentro de um estacionamento privativo, tá? Pode ser multado, sim. O Código de Trânsito, no artigo 2º, em seu parágrafo único, estabelece que os estacionamentos privativos, eles são de uso coletivos, podem sofrer a fiscalização do ente público, justamente para quê? Para que os órgãos públicos consigam estabelecer e garantir esses direitos, como, por exemplo, o direito da vaga exclusiva da pessoa idosa ou com deficiência. Entendido. E aí, por fim, a outra pergunta é do ouvinte Guilherme. Estabelecimento privado é responsável pelo veículo? Por exemplo, se for furtado ou roubado? Sim, é responsável. Tem súmula do STJ, a súmula 130, e tem alguns artigos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor que garante esse direito. Inclusive, mesmo naqueles estacionamentos a qual o estabelecimento não cobra. É direito, é obrigação daquele estabelecimento arcar com qualquer dano que ocorra no veículo enquanto ele estiver estacionado naquele estacionamento privativo. Entendido. Te agradeço, Maurício. Até a próxima terça. Até.